Queridas alunas, queridos alunos, nós vamos para a nossa segunda aula aqui. Essa é uma aula sobre pesquisa jurídica. E claro que ela é conectada com a norma de ABNT em algum motivo, porque na pesquisa jurídica depois a gente de alguma forma transcreve ela para o sistema, sistema formalizado, né? Mas aqui o que eu queria pensar com você são algumas questões que nos conectam como pesquisadores da universidade que nós estamos. E para nós é muito importante, no nosso legado e na posição que nós nos encontramos como pesquisadores, no enfrentamento, quer dizer, eu sou membro do grupo de pesquisa do professor Zé Geraldo, que é o direito da Chave na Rua já há mais de uma década, e, e nós temos uma concepção que vem da própria formação dessa universidade de Darcy Ribeiro, mas passa, claro, pelo professor Lira Filho, já na década de 60, 70, principalmente 70, e depois a formação do direito da Rua na década de 80, mas tudo conectado num legado, numa forma de pensar a ciência e o mundo, de que teoria e praxis não se separam. A forma de pensar a ciência e a prática dessa ciência, elas estão completamente conectados. Eu não posso ficar teorizando sobre o nada. A minha teoria tem que ser prática e essa minha teoria tem que ser colocada na prática. Isso começa um pouco estranho. Depois que eu vou fomentando, muitas vezes eu sou mais prático que teórico, outras vezes eu sou mais teórico que prático. Mas é importante que eu tenha sempre essa concepção, teoria e prática. Ser teórico e ser prático. Seja no meio da minha pesquisa de campo, está conectado com a população, conectado com os movimentos sociais, que a minha pesquisa, que o meu avanço teórico seja uma preocupação do mundo e não algo teorizar para teorizar. A tal ponto que essa relação entre o que é prática e o que é teoria esteja estritamente relacionada. Daqui a pouco eu posso estar agindo muito, muito ativo, mas com deficiência teórica, ou seja, está mordido, está muito solto. Eu tenho muitas ações, mas elas estão desconectadas com os meus preceitos, com os meus fundamentos. E outra coisa pode acontecer. Eu tenho uma ampla teoria, amplos debates teóricos, mas que eles não têm viabilidade prática nenhuma. Estão desconectados do mundo. Os dois perigos podem acontecer. Mas no momento que eu entendo que uma coisa é estritamente relacionada com outra, e eu estou sempre preocupado com as duas coisas, chega um momento da minha história que a relação entre teoria e prática se torna intrínseca, inseparável. Eu já não sei mais o que movimenta uma coisa ou outra. Eu não sei mais se a teoria movimenta a prática ou se a prática movimenta a teoria. Como o Zé Geraldo gosta de mencionar, nas palavras de Paulo Freire, a cabeça pensa onde os pés pisam. Se a cabeça estiver desconectada de onde a gente anda, de onde a gente vive, de onde a gente pratica, vai ter um problemão. E isso é uma frase muito forte que o Zé repete muito e já falo para vocês e vai seguir falando, porque é um norteador da nossa forma de atuar como juristas, da nossa forma de atuar como cientistas, da nossa forma de atuar como ativistas sociais. E nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Não somos uma coisa ou outra, somos tudo. E se de alguma forma vocês pegarem a gente perdidos em alguma dessas ações, conversem conosco, porque de alguma forma deve se explicar o que a gente está fazendo. Bom, eu estou usando aquela mesma plataforma da outra aula, então a gente vai projetar algumas coisas, tá? Algumas estratégias para a gente começar a pensar. O que faz a gente pesquisar? Bom, para pesquisar eu tenho que ter algo que me intrigue, e isso que me intriga tem que estar inserido no mundo que eu vivo. Procurar responder perguntas, procurar fomentar. O que me fomenta tem que ser uma resposta para o problema do mundo que eu vivo, claro. Não pode ser um mundo utópico. Mas a utopia me movimenta. O sonho me movimenta. É para isso que serve a utopia, para que eu sempre tente chegar nela. Sempre tente chegar numa realização. E é por isso também que eu posso querer resolver um problema que existe, para querer solucionar ele.
E para isso eu vou buscar a pesquisa, vou buscar a ciência, vou buscar as teorias, vou entrevistar as pessoas, vou para campo, vou observar. Bom, aí eu tenho que ter instrumentos, né? É sobre isso que a gente vai falar um pouco de metodologia. Existem pesquisas que são mais teóricas, são pesquisas que são mais, a gente chama de pesquisas bibliográficas, documentais. Eu sou pesquisas hermenêuticas, que a gente chama também. Eu sou analíticas, eu sou um professor que já fiz pesquisas, no momento faço a tese de doutorado, uma pesquisa mais teórica, mais documental, mais bibliográfica, mais analítica, mais hermenêutica, ou seja, mais interpretativa, analisando um fenômeno a partir dos documentos e dos livros. Toda pesquisa tem uma característica, toda pesquisa tem um método mais importante, tem um método mais preciso para que ela possa ser bem feita. Não existe pesquisa melhor ou pior. Existe pesquisa melhor feita ou metodologia mais equivocada. Então, quando eu vou analisar, por exemplo, o fenômeno histórico que fundamenta o direito achado na rua como teoria de direitos humanos, mais ou menos o que se explica na tese, eu preciso ter uma metodologia que me explique esse fenômeno. A metodologia que eu trabalho é a metodologia documental, bibliográfica, o que foi produzido por essa escola de pensamento. Mas em outros momentos da minha história eu não trabalhei exatamente com essa metodologia. A metodologia que eu já trabalhei foi pesquisa de campo, estudo de caso, entrevista, observação. Eu posso fazer isso. Método quantitativo ou qualitativo? Método quantitativo, um grande número de questionários. Método qualitativo, um número pequeno de questionários, um questionário. Eu preciso mais da qualidade da entrevista ou da quantidade de fórmulas, de respostas? Eu preciso de várias pessoas marcando um X num questionário e me serve, por exemplo, as condições dos presídios no Brasil, elas podem ser respondidas, por exemplo, por várias, um formulário que coloque se tem questão, se tem médico, não tem médico, quantas pessoas estão, quantas não estão, pode ser respondido pelo quantitativo. Mas também pode ser respondido pelo qualitativo. São dois métodos distintos, depende da minha esfera, onde eu estou estudando, o que eu estou estudando. Qualitativo, então, pode ser feito pela entrevista, entrevistar algumas pessoas. Quais pessoas? Os diretores, os presos, os agentes, todos, o juiz de execução? Quem vai me dar a resposta? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já fiz uma pesquisa empírica orientado pelo professor Zé Geraldo, que ele gosta muito que eu fale para você sobre ela, que é o terceiro capítulo do meu livro, que é o terceiro capítulo da dissertação, que é uma reivindicação de direitos à luz do direito achado na rua, sobre a leitura do direito achado na rua, no caso de um presídio regional, a partir da situação dos presos. Esse, como vocês estão vendo aqui, tratava de uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso. Uma parte desse livro, dessa dissertação, eu explico qual o método de pesquisa. Um estudo de caso. Qual o estudo de caso? Que caso é esse? Um presídio regional. Por que um presídio regional? Porque não é nem muito grande, nem muito pequeno. Então, ao não ser muito pequeno, ele tem uma dimensão histórica, uma dimensão de contexto, e me permite dar uma dimensão de país. Ao não ser muito grande, ele me permite ter uma dimensão de localidade, de presídio, com algumas entrevistas e não com milhares de entrevistas. Então, foi bem pensado. Qualitativa, por quê? Porque eu posso ter uma dimensão da qualidade, eu posso aprofundar com entrevistas longas o que existe lá dentro, ou o que existia lá dentro. E o que eu queria saber? A reivindicação de direitos dos presos, o aspecto pluralista de direitos lá dentro, se existia um direito achado na rua ou não, se existia uma opressão do sistema prisional ou dos presos frente ao sistema prisional. Por isso a gente trabalhou com uma pesquisa qualitativa e um questionário. Ó, aqui o estudo de caso, eu vou explicando o estudo de caso.
Depois, eu faço o contexto do presídio regional, o presídio que foi escolhido, tinha uma explicação para quê, como foi feito, eu narro essa história, a entrevista com os detentos, tem um formulário, tem como foi montado esse formulário, não foi montado do nada. Ele foi, eu tenho que a estratégia de entrevista semi-estruturada ou estruturada. O que quer dizer isso? Estruturada, eu não mudo as perguntas são sempre as mesmas. Não estruturada, eu faço as perguntas como eu bem entender. Semi-estruturada, eu tenho um questionário, mas ele vai mudar. Ele pode mudar, ele se adapta. Então aqui foi o questionário montado, ó. Nome, tempo, enfim. Mas poderia mudar, poderia abrir, depende do que ia surgir uma entrevista que poderia durar horas. E durou. Entrevista de 2 horas, entrevistas mais curtas, entrevistas de 2 horas, no total quase 20 horas de entrevistas, enfim. Um breve relato da experiência, como se passava, qual era o cheiro daquele presídio, o que aconteceu lá dentro. E depois, efetivamente, o, a confrontação dos dados. Os dados frente às teorias, frente à experiência e se existia uma reivindicação de direitos. Bom, essa é uma pesquisa que a gente está vendo, que é uma pesquisa empírica. Teórico-empírica, porque tem uma fase teórica, e aqui depois uma pesquisa empírica. A questão prisional, entrevista com presos, a realidade do sistema e esse sistema para trabalhar a reivindicação de direitos, conversando com o sujeito oprimido. Dar voz ao sujeito oprimido e dele tirar a questão especificamente da pesquisa. Teoria e prática. Teoria e prática. A prática através do contato direto com o sujeito oprimido e com ele, então, pesquisando, contatando e, então, lavrando o sistema prisional através das dores do sistema prisional naquele que mais sofre, que é o aprisionado. Foi uma opção metodológica que acredito que tenha funcionado bem. Como eu falei para vocês, a tese de doutorado é outro caminhar. Ela vai trabalhar com pesquisa documental bibliográfica. Ela vai constatar a questão dos sujeitos e das sujeitas de direito que construíram uma história de direitos, mas através de uma história de uma corrente jurídica, uma corrente de pensamento. Mas não só isso, porque isso já existe, a gente já sabe, mas algo específico lá dentro. É algo que a gente está trabalhando e constatando através da leitura documental e bibliográfica. Qual método é melhor? Não existe. O método é melhor a partir da pesquisa que eu quero responder. O que tem que fomentar, o que fomenta então o pesquisador? Então a gente pode pegar um pouco do slide da professora Renata e a gente vai perceber algumas coisas. Eu preciso para tornar um pesquisador? Instinto, inquietação, suspeita, trabalhar com o cérebro. O que eu não posso ser? Preguiçoso, copiar os outros. Então, isso vai um livro bastante importante que tem da professora Débora Diniz. Ela é muito importante. Então, tem um material que o Zé Geraldo cita muito, cópia ou pastiche, ele colocou no Aprender para Vocês. Tem um outro livro muito importante dela, que é Carta de uma Orientadora, que ela escreveu é um livro que ela escreveu para as alunas dela. As temáticas, elas têm que responder perguntas sociais, questões sociais, problemas sociais. Não posso me distanciar disso. É claro que elas podem ser mais hermenêuticas, mais interpretativas, mas respondendo problemas existenciais. Eu não posso fugir disso. O que é um problema de pesquisa são questões que me inquietam, que me provocam curiosidade, mas que têm relação com a realidade, problemas sociais. Racismo e educação, a questão prisional, a questão das mulheres no cárcere, a história de um coletivo de pesquisa, mas não só a história, o que tem de diferente naquela história que mostra que ele é diferente dos demais. Tempo de pesquisa, qual é o tempo que eu tenho para pesquisar, quanto tempo eu tenho para fechar esses dados. Essa pesquisa pode ser feita ou eu quero abarcar o mundo naquilo ali.
quantas horas eu tenho para fazer, quanto tempo eu tenho para fechar essa pesquisa. Isso eu preciso também do orientador, da orientadora. Vai me ajudar a trabalhar, estudar, procurar contato com pesquisadores mais experientes, vai me ajudar também. Quanto tempo eu preciso para ler uma página, quanto tempo eu preciso para escrever, quanto tempo eu preciso para fichar um texto, para resenhar. As estratégias de fichamento e resenha são muito boas para o começo da carreira. Na verdade, para todo momento da carreira, mas no começo ajudam demais, porque a escrita é algo que vai sendo um exercício, é algo que é uma construção. Criar o hábito de leitura, como a professora Débora coloca, onde que eu vou ler, que local que eu vou ler. Eu gosto de ler em casa, eu gosto de ler no parque, eu gosto de ler no ônibus, eu gosto de ler sozinho no meio de um coletivo, eu gosto de ler no pátio da UNB. Qual é o tempo de leitura que eu tenho? Ler é um exercício, então no começo eu leio muito pouco, mas depois de um tempo de exercício, o meu cérebro, que é um músculo, ele passa a aguentar mais tempo de leitura. Mas essa leitura tem que ter qualidade. Eu não entendi uma página, eu volto e leio de novo, até entender ela. Eu não vou entender igualmente todos os livros. Tem livros de grande dificuldade de entendimento, de compreensão. Então eu tenho que exercitar meu cérebro, meu vocabulário para conseguir compreender esses livros, e eles vão ser mais difíceis que outros. Mas eu tenho essa dificuldade para poder ir adiante. Eu anoto enquanto eu leio, eu preciso anotar, eu resenho, eu ficho. Que forma de fichamento eu sublinho? Vou fichar, vou fazer. Vou fichar todos ou vou fichar só os principais? Em regra, a gente ficha os principais. Eu tenho que conhecer meus hábitos e eu tenho que forçar os meus hábitos para que eles sejam mais regrados e que eles vão adiante. Eu tenho que ter mais disciplina, eu tenho que sempre me esforçar mais. A gente sempre escreve em terceira pessoa, a gente sempre tem uma escrita mais formalizada, a gente procura não utilizar muitos jargões e ironias, mas também a gente não precisa ser tão fechado. A gente pode ter uma escrita mais poética, mais romântica, utilizar da poesia, utilizar das figuras de linguagem, das metáforas, isso é importante também fazer. Ela não pode ser tão dura, ela tem que ter adaptações. Eu não posso perder o meu estilo de escrita, mas eu tenho que adaptar ela para a ciência. Jamais copiar a criação intelectual de outro autor. Quando eu me basear no outro autor, eu vou fazer referência. Quando eu copiar outra ideia e mudar as palavras, eu estou fazendo pastiche. Quando eu estiver copiando diretamente o conteúdo, a gente chama de cópia. Enfim, acho que a gente pode ter uma boa ideia do que é pesquisa jurídica, né? Dos métodos, das metodologias, da observação, da entrevista. Acho que está um bom tempo de aula e eu acho que e também estou aberto às perguntas que vocês façam para a gente avançar e enfim, trabalhar a partir disso e fomentar as pesquisas de vocês. Boa noite para aqueles que estão assistindo à noite, boa tarde para os que estão assistindo à tarde, bom dia para aquelas que estão assistindo durante o dia. Um abraço para todos e todas.